Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Global Trade. Hoje eu vou estar trazendo mais radar de mercado, né? E hoje vamos para mais um dia de análise aqui. Ó, então vamos começar aqui com o Nasdaq, né? Bom, o Nasdaq aqui, galera, a gente estava de olho nele aqui, terça. Tava de olho nele fazendo uma acumulação aqui, fazer um choque ali. Ele até fez o choque aqui, tava de olho. Em lateral esse Nasdaq, acabou fazendo um choque, né? Esse movimento que eu queria ver mesmo, né? Ele faz aqui faz aqui um, dois, três. Depois vai lá e captura a liquidez do topo, né? Ok. No caso ele fez aqui, né? Tava aqui na hora que a gente tava olhando, né? Essa subida na abertura, depois deu aquela puxada pra baixo. Foi lá e fez o choque, né? Mas ficou um choque meio esquisito ali. Então, vou estopar aqui, ó. Bem esquisito esse choque. Depois ele até fez outro. Já quebrando meio que esse pavio aqui, sabe? Assim ficou ruim. Muito bom, não. A área do Nasdaq não ficou muito legal, não. Nem chegou a pagar 3 para 1. Ficando aqui na errado. Agora, ele fez esse outro aqui, né? Pois. Aí já fica meio esquisito, né? Esse movimento aqui. Sabe, ele até fez esse aqui, entendeu? Esquisito. Chegou até a pagar esse movimento aqui do choque. Pagar ali um 7 para 1, foi bom. Mas é aquela coisa. Bem esquisito. Beleza? Bom. Agora, né? A gente consegue ver que o Nasdaq ele tá fazendo uma espécie de fundo arredondado, né? Essa puxadona acabou deixando um topo de liquidez ali. Esse topo tá muito próximo desse aqui, né? Tá bem mais ou menos, né? Esse topo aqui de liquidez. Mas é uma liquidez de topo muito boa, então ele pode querer fazer o choque ali em cima, né? Pra seguir vendida, entendeu? É uma opção. Em cima desse topo aqui de liquidez, tá vendo? Aqui não é um topo de liquidez não, tá? Aqui é meio ruim. E o ruim desse topo é que tá muito próximo desse. Então a captura de liquidez tem que ser bem sutil. E é aquilo, né? Tá esse movimento de alta que ele tá tentando fazer isso aqui. Então acaba sendo arriscado por causa disso. Mas é uma liquidez de topo. Pode entrar uma reação de oferta, pelo menos um pouco ali, né? Menos uma pequena reação de oferta que pague 3 para 1 já tá ótimo. Aí agora também a gente tem esse fundo aqui, né? Que já é mais interessante. Já é bem mais interessante. Fez uma espécie aqui de estrutura, processo acumulativo. Tá trabalhando bem em cima, ó, não conseguiu nem capturar a liquidez e foi embora. Então assim, se ele quiser vir aqui também, né? Um choque aqui. É interessante, tá? Acho desse fundo, tá vendo? Muito bem feito. As duas opções que eu tô de olho, tá? Um fundo e um topo de liquidez razoavelmente bom, né? Vamos pro ouro então, galera. O ouro andou bastante na sessão asiática, né? Foi uma loucura. Tava de olho nessas opções aqui, ou ele faz uma estrutura acumulativa, captura a liquidez da compra, ou captura a liquidez de um fundo. Acabou que ele não fez nenhuma das duas, né? Ele deu essa puxada e ficou dando lateral. Para venda seria ele deixando um topo aqui, capturando liquidez, ou fazendo uma distribuição. Só que ele não fez nenhuma dessas, né? Fez nenhuma dessas. E engatou para alta. Então, assim, a gente para ele. Não só esse fundo, mas esse aqui também. Ambos os dois são fundos bons de liquidez, né? Não tem como negar. São fundos bons, né? Então, ele vem aqui, ó. Faz um choque aqui embaixo. É legal pra gente seguir comprado com ele, entendeu? Ou lá embaixo também. Vamos os dois aqui, tá? Se ele fizer um aqui e pagar, beleza. Se fizer o outro lá embaixo, pagar também, tá beleza, né? São bons.
Mas aqui ele já pode entrar uma reação compradora, tá vendo? Nessa região aqui que ele ficou lateral aqui trabalhando. São estruturas de demanda, né? Então fica legal pra compra aqui em cima, mas vai fazer aqui embaixo também, não tem problema. Duas opções de compra, né, que eu tô de olho. E venda, galera, seria... Deu tempo gráfico aqui pra gente dar uma olhada. Né, não tem muita coisa aqui não de venda. Já fiz uma venda aqui, inclusive, né? Não tinha mapeado essa venda. Foi naquele topo ali, ó. Ele fez uma captura antes que não tava muito bonita, agora ele fez uma captura melhor, né? Ontem à noite. Captura melhor. Pagou bem. Beleza, né? Do lado, mapeou. É um topo de liquidez muito bom. Na verdade, eu não lembro se eu tinha mapeado isso aqui, na verdade. Deve ter mapeado na quinta, eu acho. Por aí. Mas enfim, aqui é uma estrutura, né? Que pode entrar oferta, tá? Pode entrar interesse de oferta nessa estrutura aqui, com uma estrutura lateral. Você vê que o preço gastou muito tempo aqui, entendeu? Então ele pode querer fazer uma distribuição aí, tá? Aqui, vem nivelando os topos, tá vendo? Captura a liquidez lá. Faz o choque pra gente seguir vendido nele, entendeu? É uma opção válida, tá? Tendo em vista que ele já tinha feito uma estrutura lateral lá atrás, beleza? Ele pode sentir uma oferta aí, tá? Essa é uma primeira opção. A segunda opção seria, por exemplo, quebrar esse fundo aqui. Não dar a compra, porque se ele der a compra ele vai pagar. Ele vem aqui, ó. Deixa um topo pra gente. Tá vendo? Aí ele vai lá, captura a liquidez, faz o choque, tá? Ou ele faz uma distribuição aqui embaixo, tá? Ambas as duas opções. O choque ou a distribuição, tanto faz. Distribuição até ele não precisa nem de fazer esse topo, né? Ele deixa um topo expressivo, tá? Esse topo tem que estar expressivo, galera, no gráfico. Tipo, esse aqui já tem um certo grau de expressividade, entendeu? Esse fundo aqui, por exemplo. Então, se ele fizer esse movimento aqui e capturar a liquidez, beleza. Fica legal pra gente seguir vendido, porque ele já vai ter feito o SMS, entendeu? Vai perder o... Vai fazer a falha de perder topo, levando em conta que a gente tem uma estrutura lateral gigantesca lá atrás, entendeu? A gente tem aquela estrutura na lateral, onde o preço tá batendo aqui agora. Ele vai e faz um choque válido. A quebra desse fundo. Então, deixou um topo expressivo de liquidez. Já na dinâmica de baixa, né? Que fez 1, 2, 3. Fez a captura, cara. É um contexto maravilhoso para pegar uma venda aqui, entendeu? Então, essa é uma opção boa. E também, caso ele fizer a distribuição, né? Ele vem subindo. Faz o choque lá, entendeu? Desce vendido, tá? Essa é uma opção muito boa também. Tá? Ambas as duas, tá? Se você perder essa daqui, ele vai naturalmente vai virar um topo essa região, tá? E virando um topo, você só espera ele capturar a liquidez, fazer o choque lá. Segue vendido, entendeu? Fica legal também. E é isso aí, galera. Vamos então para o euro, né? Para o euro. Bom, o euro eu tava de olho aqui ele fazendo uma distribuição aqui em cima. Não sei se ele fez aqui. Tá muito nítido, não. Uma olhada depois. Ou ele fazer aqui uma estrutura acumulativa, né? Faz um choque, captura a liquidez. Era mais isso que eu tava de olho ontem. Sim. Topo aqui de liquidez, que não é muito bom. É um topo muito feio, pra falar a verdade. Tem uma liquidez muito boa aqui. Ele até fez um choque lá, mas assim. Um topo muito ruim, né? Porque ele não tá fazendo nenhuma dinâmica de baixa, né? Aqui é um topo bom porque ele tá fazendo um 2 3. Aqui já não faz, ó. Renova o fundo, entende? Um topo mais ou menos. Porém, ele deu até uma nivelada aqui, entendeu? Isso é uma opção, né? Nivelou aqui os topos, sentiu oferta, né? Voltou, mas não tem choque. Quer dizer, até tem, né? No minuto tem o choque, mas minutos não tem. Enfim, a gente tem fundos nivelados.
consegue ver que é uma estrutura, provavelmente uma estrutura de compras institucionais, tá? No momento, mais que ele furou esse topo, tá nivelando bem os fundos aqui, entendeu? Então ele pode vir nivelando os fundos, tá vendo? Fazer o choque. E a gente segue comprado com ele. Somente se ele ficar trabalhando aqui em cima, entendeu? Aí faz essa manobra institucional, faz o choque da compra, entendeu? Tá legal. Compra, compra. Mais que a gente tem aqui. Olha. Tem um fundo aqui razoavelmente bom. Esse fundo aqui é bom. Esse fundo aqui é um fundo muito bom, tá, galera? Por quê? Porque ele tá fazendo aquela dinâmica de 1, 2, 3, né? Ele fez 1, 2, 3. Quase que não renova, mas renovou o topo lá em cima, né? Então é um fundo bom também. Pode querer entrar demanda ali, se acaso ele vir visitar esse preço aqui. Tá esse fundo? Bacana, é um sell side, é um buy side, não, sell side liquidity, né? E além de ser um sell side liquidity, porque ele tá fazendo esse choquezão gigantesco, ele ainda renovou a máxima, né? Lá em cima. E já tá numa dinâmica de alta, né? Um fundo muito bom, tá? Lembrando que isso aqui pode ser uma estrutura de acumulação e tudo mais, né? Pode estar bem esquisitona. Mas aqui seria um Spring, né? Então ele pode fazer CST. Mas enfim, se ele quiser vir lá capturar a liquidez, né? Liquidez do fundo, fica legal. Segue comprado. Beleza? Ou, que nem eu falei, pode ser uma estrutura de acumulação, entendeu? Bem esquisitona, né? Porque ele vem caindo assim, né? Estrutura que vem caindo meio lateral, tá vendo? E do nada, pum! A gente uma pancada, né? Que é um movimento de notícia, né? Não dá pra gente fazer muito ao certo. Aquilo tem uma certa cara de acumulação e tudo mais. Mas não sei não, cara. Eu que não é muito de acumulação essa estrutura não, tá? Pode ser uma distribuição, ainda mais porque ele quebrou aqui, fez esse choque, ó. E dele vem caindo assim, sabe? Sentindo oferta, deixando topos de liquidez. Tá vendo? Ele dá essa puxada aqui, movimento de notícia ainda, entendeu? Captura a liquidez deles, né? É, galera, pra mim isso aqui, olhando aqui no movimento completo, tem mais cara de distribuição do que acumulação esse movimento aqui. É, mas aqui é um fundo de liquidez, não tem como negar. Fiz aqui 1, 2, 3, beleza. Ele capturou a liquidez lá, mas fez 3 aqui, entendeu? Já que quando ele faz esse tipo de captura, né? Que faz 1, 2, 3, captura a liquidez e renova a máxima, tende a ser um fundo mais forte, mais defendido. Então, assim, pode querer falhar esse movimento aqui do euro e ele vir caindo? Pode. Se ele falhar, o que que eu queria ver? Vem aqui, né? Não sente muito bem a liquidez, né? Dá esse movimento, mas não reage muito. E faz o choque lá, entendeu? Dando segmento na baixa. Seria uma opção. Porque daí ele já. Daí sim ficaria com cara, né? De distribuição, né? Aí tá vendo? Fez 1, 2, 3, é o choque grandão. Aí ele fez o ST. Veio caindo, 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 caindo. Entendeu? Demonstrando pressão de oferta. Aí deu essa pancada aqui que pode ser captura de liquidez, só uma manobra institucional, né? Pra ele dar continuidade na baixa, entendeu? Batendo nessa estrutura aqui agora, respeitando, né? Então, se ele der continuidade, eu quero ver aquele movimento lá mesmo, né? Ele vem aqui, não respeita muito bem a liquidez, volta, deixa um topo expressivo, né? E respeita muito bem, captura a liquidez lá do topo. E a gente vem seguindo vendendo ele. Tá vendo? Age liquidez, sobe, volta de novo, renovando o fundo, vai deixar um topo expressivo. Aqui já vai ter sido uma estrutura lateral, provavelmente. Então já entra num contexto melhor, ainda mais ser uma distribuição, tá vendo? Aí ele captura a liquidez e vai embora. Fica bacana, tá? Ou ele pode fazer aquilo lá que eu falei, né? Como ele renovou esse topo aqui, tá vendo?
Apesar de ser uma estrutura distributiva, ele fez essa renovação aqui, ó. Fez 1, 2, 3, aí capturou a liquidez do fundo e bum! Explodiu e quebrou o topo lá. Então esse fundo aqui fica mais defendido, né? Fica um fundo forte. Se dar continuidade aqui, beleza. Ele vem subindo, né? Nem captura a liquidez. Mas faz pelo menos um fundo pra gente. Assim, ó. Aqui vai, sobe. Mano. Daí captura a liquidez do fundo. Fundo expressivo de preferência. Faz aqui o choque, ó. Daí a gente segue comprando o euro, tá? Mas que nem eu falei pra vocês, esse movimento aqui tem cara de ser uma distribuição, tá? Movimento bem cara de distribuição, inclusive, se eu mapear aqui, ó. De buy clímax, tá vendo? Falei errado, eu tinha falado acumulação, né? Distribuição, galera. Pode até ter um SOW, tá vendo? Um ST furando fundo. Pode ser um TAD. Ou Uptrust. Esse movimento aqui, cara, é um movimento típico de manobra institucional, né? Ele faz esse pum pra cima, assim, ó. Pá. Mais com notícia, que é um movimento de notícia, né? Fez o choque lá em cima, entendeu? Pode vir caindo. Enfim, apesar de estar esquisito, né? Mas a gente teve aqui topos de liquidez, tá vendo? Bom, bora pro próximo então. Bitcoin, galera. Bitcoin capturou a liquidez dos fundos ali. Deixa eu ver o que eu tava de olho antes. Quebrando o topo ali, né? Fazendo choque. É. Essas duas opções que eu tava de olho antes, né? Ou ele faz a compra ali ou ele faz o choque. Caso ele ainda não veio, né, galera? Então não mudou nada pra mim o Bitcoin ainda não, tá? A única diferença é que ele fez uma espécie aqui de estrutura acumulativa, mas nada demais, né? É aquilo, eu continuo de olho naquele fundo lá, quer dizer, nesse topo aqui, tá? Ou ele vem aqui e faz o choque, a gente segue vendido. Ou ele faz aqui, por exemplo, como agora ele fez essa estrutura acumulativa, ele pode fazer aqui um fundo mais expressivo, né? Tem aqui, ó. Tá vendo? Aqui deixa um fundo mais expressivo. Aí tem uma estrutura lateral já, então tem mais contexto para seguir comprado nele nesse sentido, tá? Eu ficaria de olho. Bom, no dólar aqui, pessoal, de olho caso ele saísse, né? Fizesse quebrasse esse topo aqui, capturasse a liquidez, fazer uma estrutura, embora, ou fazer um fundo, né? Ou ele ia lá fazer uma distribuição. Ah, não, mas esse aqui foi de antes. Esse aqui também foi de antes. Será que eu apaguei o outro? Não lembro se eu apaguei, não sei. Mas enfim, aqui a gente tinha um topo de liquidez, ele reagiu a liquidez, né? Reagiu a liquidez e veio caindo. Sim, aquilo, né? Tipo, fez nenhum choque bacana. Se ele ficar vindo aqui assim, ó, começar a lateralizar aqui, processo acumulativo, faz um choque aqui, a gente segue comprado com ele, entendeu? E daqui ele fez um choque de compra também, ó. Fez um choque de compra nessa puxada aqui, então pode fazer isso aqui, tá vendo? Mais próximo dessa região compradora, né? Ou é aquilo, né? Ele vem aqui caindo, ele dá uma corrigida aqui, sim, deixa um fundo, um topo mais expressivo.
Captura a liquidez do topo e vem seguindo vendendo, né? Aí deixa um topo mais expressivo, ele captura a liquidez do topo. E a gente vem seguindo vendendo. Ou faz uma distribuição, né? Também fica legal. Dois, né? Ficou bacana, tá? É mais isso. Vamos pro índice. Bom, o índice aqui, pessoal, voltou tudo, né? Esse movimento aqui foi bem forte. Movimento bem bacana aí na parte da tarde, ó. Fez um fundo arredondado, tá tentando dar sequência na alta, né? E é isso aí. Agora a gente tem essa estrutura lateral aqui. Caso ele engatasse a partir daqui, né? Fizesse um fundo, compra. Ou ele continuava a estrutura e fizesse uma distribuição. No caso, ele só derreteu, né? Então é aquilo, né? Se ele vir aqui dar uma distribuída, mas nessa região fica legal pra gente seguir com uma venda nele, né? Faz uma distribuição ali, fica legal. Agora pra compra, teria que de fato fazer um fundo, né? Então, por exemplo, ele vem, reage a essa região, uma corrigida aqui, volta, vai deixar um fundo de liquidez. Aí ele vai lá, captura a liquidez do fundo, faz o choque. Tá vendo? Aí fica legal, né? Bem bacana, pra dar continuidade na tendência. E é isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Vamos deixando o like aí. Tamo junto pra quem deixou o like, pra quem assistiu até aqui. E até a próxima, hein? Valeu, galera.